Salve, salve galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Fé Racional. Vocês já ouviram falar das 5 prioridades de um cristão? Não? Então cola comigo e vamos trocar uma ideia agora. Bom, como eu falei na introdução desse vídeo, nós vamos falar sobre as 5 prioridades de um cristão. Mas antes de falarmos sobre as 5 prioridades, vamos entender então o que é prioridade. Sem usar dicionário, prioridade entenda como aquilo que é mais importante, aquilo que você não pode deixar de fazer, aquilo que faça sol, faça chuva, você vai fazer porque você entende dessa importância, ok? Tá certo? Então entenda de forma bem simples essa questão da prioridade. Então, definido prioridade, ponto número 1, o mais importante de todos. Um dia, um cara chegou para Jesus e falou assim: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E aí Jesus, de forma muito direta e simples, falou assim: ama a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal mandamento. Então, aqui a gente não tem muito o que falar, porque isso tem que ser muito nítido, é muito claro para nós cristãos, que não existe nada mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas, ok? E agora, partindo para o segundo, agora que começa. Algumas vezes eu já vi algumas situações onde essas prioridades elas são invertidas e algumas são até confundidas. Prioridade número 2, o que você acha que é? Se você pensa que é o seu ministério, deixa eu trazer de repente, uma nova forma de pensar, e eu não sou o senhor da razão, mas eu quero que você pense um pouco sobre isso. Prioridade número 2. Vamos voltar um pouquinho na história, lá na criação. Adão, maravilha, estava lá, Deus criou o mundo, criou tudo, criou as plantinhas, criou os bichinhos, e aí Deus criou quem? Adão. E aí Adão estava lá trabalhando e tal, e de repente Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Fez a mulher. E a partir daí então foi constituído a família. Então entenda isso. Deus olhou para Adão e falou: não é bom ele fique sozinho. Ele precisa de alguém, ele precisa de uma família. E para você entender um pouco mais, agora vamos cronologicamente chegar lá no Novo Testamento. E aí tem aquela questão que nós gostamos de estar na igreja, nós gostamos de ser ativos na casa de Deus, de estarmos envolvidos e trabalhando. Só que tem um texto muito importante que ele precisa ser sempre considerado e avaliado. Esse texto é o de 1 Timóteo 3,5. Lá diz o quê? Não adianta nada o elemento, o cara, ele querer gerenciar, cuidar da igreja, se ele não consegue fazer isso com a própria casa, com a própria família, entende? Então, para um pouco e faz uma análise sobre isso. E agora vamos pegar o texto de 1 Coríntios 7, que ele dá um conselho para os jovens. Seguinte, ele manda uma carta lá para Coríntios, e aí nessa carta ele fala o seguinte, eu, Paulo, entenda, pega isso. Ele não falou que era o mandamento de Deus, mas ele disse: eu, Paulo, vou dar um conselho. Se fosse por mim, meu conselho é para vocês jovens: não se casem. Mas se porventura o negócio estiver ficando meio caliente, o negócio estiver esquentando aí, o fogo estiver, e esse fogo que eu estou falando não é aquele fogo de Deus, se o bicho estiver pegando aí, meu conselho é: jovem, casa. Porque é muito melhor você casar do que você se abrasar. E aí, ele um pouco mais, nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, ele diz o seguinte: e agora que você casou, você tem as suas responsabilidades. É mais ou menos assim, você vai se dividir. Você tem as suas responsabilidades com a igreja, mas, porém, entretanto, todavia, você tem que ter as suas responsabilidades com a sua família, sem ter, você precisa saber agradar a sua esposa,
É muito bacana. Então quando a gente para e pensa assim, de que forma eu estou presente na minha casa, de que forma eu estou presente com a minha família. Então, segunda prioridade, jovem, é a sua família. E agora, qual seria a nossa terceira prioridade? Presta atenção nessa, é trabalho. Jovem, trabalho é de Deus, trabalho é muito de Deus. E aí você fala assim, mas eu li lá em Gênesis que Deus falou para Adão assim, você vai comer do suor do seu trabalho, não sei o quê. Entenda o seguinte, essa parte a gente não vai entender como assim, é maldição, o trabalho é maldição. Não é não. Porque se você entender melhor, né, ele se diz que a partir dali, Adão ia se fadigar mais, ele ia cansar mais, a partir daquele momento, né, depois da queda. Mas se você perceber, né, antes da queda, ele tinha suas responsabilidades. Ele era responsável por gerenciar, por cuidar, né, do Éden. Então a responsabilidade do cara era muito grande. Então ele não era o cara que ficava no Netflix o dia inteiro, não. E agora, de repente você vai falar assim, mas eu não tenho idade para trabalhar. Entenda quando eu vou falar sobre trabalho, mas você também pode envolver seu estudo. Você que está na faculdade, leva muito a sério. Né? Você que não está na faculdade, está estudando, leva teu estudo muito a sério, porque isso é o que vai te preparar para o seu futuro. Né? Se você tiver a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, faça esse curso, se dedique, estude, porque isso é o que vai contribuir para o seu futuro. E deixa eu falar um negócio, agora, você que é mais espiritual, se você ganhar melhor, se você tiver um bom emprego, você vai poder contribuir mais na sua comunidade, mais na sua igreja, e vai poder dar uma estabilidade melhor para a sua família. Então, por isso que você precisa entender da importância da terceira prioridade, que é o trabalho, ok? E agora a nossa quarta prioridade, que é o quê? O seu ministério. É você que é o cara que gosta de trabalhar, que ama de paixão desenvolver o seu trabalho na casa de Deus. E quando eu digo, né, sobre ministério, não se atenha exclusivamente sobre os 5 ministérios que a Bíblia relata, aquele de apóstolo, profeta, pastor, né, mas vamos trazer para um outro ambiente que seria aquilo que você faz e que você sabe que faz bem e que pode contribuir com o reino de Deus, pode contribuir com a comunidade, com a igreja na qual você faz parte, sabe? Se você é o cara que toca, que é músico, se você é aquela pessoa que tem aquela voz que eu não tenho, né, que você canta muito bem, então, sabe, isso é importante, você usar seu talento na casa de Deus. Se você é o cara, né, que tem, se você trabalha numa igreja com ministério, com células, e você é o cara que vai e abre a célula, e vai e faz, acontece, maravilha, desenvolve mesmo, porque isso é de Deus, Deus te chamou para fazer, mas você só não pode deixar de realizar as outras coisas que foram mencionadas, ok? Isso é de Deus. E agora, para a gente fechar, nossa quinta prioridade, que é o quê? Algo que poucas pessoas falam, né, que é lazer. Como assim? Lazer? Sim, lazer. Isso é uma prioridade. Você não vai ter uma vida só de lazer. Como eu disse, você observou, né, nós falamos, sua prioridade, em primeiro lugar, é Deus. Segundo lugar, sua família. Terceiro, seu trabalho. Quarto, o ministério. Então você é um cara comprometido, você é uma pessoa comprometida. E você também precisa ter um momento de lazer. Isso é de Deus, isso faz bem. Sabe, e quando eu digo isso, são coisas simples. Necessariamente você nem sempre vai precisar ter dinheiro para fazer as coisas. Mas, sabe, quando você se junta com a tua galera, com seus amigos, você sai para passear, ou você sai com a sua família, ou se você não quer nenhuma dessas coisas, você se sente bem deitando no seu sofá e assistindo filme, série ou alguma coisa, ou parando para ler um livro, seja lá o que for, mas aquele momento que é como se você se desligasse, né? E fosse um momento seu, um momento que você fala assim, agora eu vou me descontrair. Isso é tudo muito simples, ok? Vamos recordar então quais são as nossas 5 prioridades: Deus, família, trabalho, ministério e lazer. Essas são as suas 5 prioridades, são as minhas 5 prioridades. Mas antes de eu fechar esse vídeo, eu queria só trazer um alerta. Né? Uma das coisas que também me motivou a fazer foi porque
Uma vez eu estava no meu trabalho e uma pessoa me procurou, na verdade um pai de família, e ele chegou e falou assim: Márcio, como é na sua igreja? Quando ele me perguntou como é na sua igreja, eu falei: lá vem bomba. E é verdade. E ele, sabe, de forma meio revoltada, até bravo, ele falou: cara, eu às vezes quero sair com a minha família, quero sair com meus filhos, quero sair com minha mulher, mas eles nunca podem, porque eles têm compromisso na igreja, eles sempre têm compromisso na igreja, e eles não têm um tempo, sabe? A gente não consegue se reunir em família. E aí, meu jovem, eu pergunto para você, você acha que esse pai, pelo menos pelo testemunho na sua casa, ele vai ter interesse em ir para essa igreja? Ele, com certeza, ele olha para essa igreja, e eu não estou culpando a igreja, eu não conheço, né, mas eu estou falando a atitude, né, das pessoas. Esse cara, ele vê essa igreja, na verdade, como uma inimiga, né, alguém que está atrapalhando e tirando a família dele. Você fala assim: por que ele não vai na igreja então? Amigo, ele ainda não conhece, ele ainda não sabe como é. E nós somos as cartas vivas. Então, pensa e pondera sobre isso. Então, medita sobre essas 5 prioridades, que eu acredito que realmente elas vão fazer diferença na sua vida, né? Todas são importantes. A gente precisa apenas ter o equilíbrio, ok? Bom, então é isso aí. Aqui nós encerramos nosso vídeo. Se você gostou, dá o seu curtida, a sua curtida, o seu like, seu joinha. Se você não curtir, não tem problema. E você inclusive pode deslicar. Por quê? Porque eu sei se você está gostando ou não está gostando. E é muito bacana, então, se você também fizer o seu comentário, né? E porque isso a gente pode gerar uma troca de ideias. De repente você me fala alguma coisa que vai me levar a refletir melhor também. Porque eu não sou o dono da razão, né? Eu acredito em algumas coisas e aquilo que eu acredito eu tenho transmitido. Então é isso aí, gente. Valeu para você que assistiu até agora. Deus abençoe e fui!